Capítulo 11. Algumas lições que aprendi com os meus fracassos. Já ouvi muitas vezes a expressão: se eu pudesse viver de novo a minha vida, eu a viveria de uma maneira diferente. No entanto, eu não poderia afirmar, com sinceridade, que mudaria qualquer coisa que aconteceu na minha vida se a vivesse de novo. Não que eu não tenha cometido erros, porque tenho a impressão de que cometi mais erros do que a pessoa típica comete. Mas esses erros geraram um despertar que me proporcionou uma verdadeira felicidade e oportunidades abundantes para ajudar os outros a encontrar esse almejado estado mental. Estou convencido, sem qualquer sombra de dúvida, de que todo fracasso encerra uma grande lição, e que o suposto fracasso é absolutamente necessário para que o sucesso compensador possa ser alcançado. Estou convencido de que parte do plano da natureza é lançar obstáculos no nosso caminho, assim como o treinador coloca barreiras sobre as quais o cavalo deverá saltar enquanto é treinado para a marcha. E que a maior parte da instrução de uma pessoa não procede dos livros ou de professores e sim do esforço constante de superar esses obstáculos. Neste capítulo, farei o possível para descrever para os leitores algumas das lições que os meus fracassos me ensinaram. Vamos começar com o meu hobby favorito, ou seja, colocar em prática a minha convicção de que a única felicidade que qualquer pessoa jamais vivencia resulta de ela ajudar os outros a encontrar a felicidade. Pode ser mera coincidência o fato de praticamente 25 dos meus 36 anos terem sido muito infelizes, e de eu ter começado a encontrar a felicidade exatamente no dia em que comecei a ajudar os outros a descobri-la. Mas não acredito nisso. Creio que seja mais do que uma coincidência, que isso esteja rigorosamente em conformidade com uma lei do universo. Não há como semear tristeza e colher felicidade. A minha experiência me ensinou que uma pessoa não pode semear tristeza e esperar colher felicidade, assim como não pode semear cardo e esperar colher trigo. Ao longo de muitos anos de análise e estudos meticulosos, aprendi, de uma maneira convincente, que aquilo que damos volta para nós muitas vezes aumentado, até os mínimos detalhes, seja um mero pensamento ou um ato observável. Do mesmo modo, como eu já disse, a partir de um ponto de vista econômico, material, uma das maiores verdades que aprendi é que é amplamente compensador servir mais e prestar um serviço melhor do que aquele que somos pagos para prestar, porque com a mesma certeza com que isso é feito, é apenas uma questão de tempo para que sejamos remunerados por uma quantidade maior de trabalho do que a que efetivamente executamos. Essa prática de se dedicar de corpo e alma a todas as tarefas, independentemente da remuneração a ser recebida, favorecerá mais a obtenção do sucesso material monetário do que qualquer outra coisa que eu poderia mencionar. Mas isso dificilmente é menos importante do que o hábito de perdoar e esquecer as injustiças que os outros cometem contra nós. O hábito de revidar as ofensas daqueles que nos encolerizam é uma fraqueza que fatalmente degradará a todos os que o praticam e atuará em detrimento deles. Estou convencido de que nenhuma lição que a minha experiência de vida me ensinou me custou mais do que a que aprendi ao exigir sempre, a todo custo, aquilo a que tenho direito e sentir que é meu dever ficar ofendido com cada insulto e injustiça. Os grandes líderes refreiam a raiva. Estou totalmente convencido de que uma das maiores lições que uma pessoa pode aprender é do autocontrole. Não poderemos jamais exercer muita influência sobre os outros enquanto não aprendermos primeiro a exercer controle sobre o eu. Isso me parece particularmente importante quando paro para refletir que quase todos os grandes líderes mundiais foram pessoas que custavam a ficar enraivecidas e que o maior líder de todos os tempos, que nos forneceu a mais notável filosofia que o mundo já conheceu, como ela é formulada na regra de ouro, foi uma pessoa tolerante e possuidora de autocontrole. Estou convencido de que é um erro deplorável as pessoas acharem que o fardo de reformar o mundo ou de modificar a ordem natural da conduta humana descansa nos ombros delas. Acredito que os planos da natureza estão se desenvolvendo com bastante rapidez sem a interferência daqueles que ousam tentar acelerar a natureza ou, de alguma maneira, desviar o curso dela. Essa presunção conduz apenas a discussões, disputas e animosidade. Aprendi, pelo menos de uma maneira satisfatória para mim, que a pessoa que,
por qualquer motivo, fica agitada e desenvolve sentimentos de animosidade. Não atende a nenhum propósito construtivo na vida. É compensador incrementar e construir em vez de derrubar e demolir. Quando comecei a escrever artigos para revistas, passei a usar esse princípio dedicando o meu tempo e as páginas editoriais àquilo que é construtivo e deixando de fora o que é destrutivo. Nada que empreendi nos meus 36 anos de vida se revelou tão bem-sucedido ou me trouxe uma felicidade tão verdadeira quanto o meu trabalho naquela desconhecida revista. Praticamente desde o dia em que a primeira edição chegou às bancas de jornais, o sucesso coroou os meus esforços com uma abundância maior do que eu jamais esperara. Não necessariamente o sucesso monetário, mas aquele sucesso mais elevado e refinado que se manifesta na felicidade que os artigos da minha revista ajudaram outras pessoas a encontrar. Descobri, a partir de muitos anos de experiência, que se deixar influenciar e formar uma opinião desfavorável a respeito de outra pessoa por causa de algum comentário feito por um inimigo, ou por alguém que seja claramente parcial, é um sinal de fraqueza. Só podemos verdadeiramente afirmar possuir autocontrole ou a capacidade de pensar com clareza quando aprendemos a formar opiniões sobre os outros a partir de um conhecimento efetivo e não com base no ponto de vista de um terceiro. Um mau hábito do qual não sinto falta. Um dos hábitos mais prejudiciais e destrutivos que tive que superar foi o de me deixar influenciar e formar uma opinião negativa a respeito de alguém por uma pessoa tendenciosa ou parcial. Aprendi, depois de cometer repetidamente o mesmo equívoco, que difamar os outros, com ou sem justificativa, é um erro deplorável. Não consigo me lembrar de nenhum desenvolvimento pessoal que eu tenha adquirido com os meus erros que tenha me conferido tanta satisfação quanto ao que auferido o conhecimento que eu tinha, em uma certa medida, aprendido a me calar a não ser que pudesse dizer alguma coisa amável a respeito dos meus semelhantes. Só aprendi a refrear a tendência humana natural de destroçar os inimigos depois que comecei a compreender a lei da retaliação, cuja operação nos fará colher o que semearmos, seja por meio do boca a boca ou da ação. Não domino de jeito nenhum esse mal, mas pelo menos já dei vários passos em direção à sua conquista. A minha experiência me ensinou que quase todas as pessoas são inerentemente honestas, e que aquelas que comumente chamamos de desonestas são vítimas de circunstâncias sobre as quais elas não têm pleno controle. Ao editar as histórias das revistas, foi uma fonte de grande benefício para mim saber que as pessoas têm a tendência natural de viver à altura da reputação que os outros lhes conferem. Estou convencido de que toda pessoa deveria passar, pelo menos uma vez na vida, pela experiência dolorosa, porém valiosa, de ter sido atacada pelos jornais e perder a sua fortuna. Porque é quando a calamidade nos surpreende que aprendemos quem são nossos verdadeiros amigos. Estes permanecem no nosso lado, ao passo que os bajuladores procuram se proteger. Aprendi, entre outras informações interessantes sobre a natureza humana, que as pessoas podem ser julgadas com bastante precisão com base no caráter daqueles que elas atraem. A velha frase axiomática, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, representa uma judiciosa filosofia. A lei da atração em funcionamento. Em todo o universo, essa lei da atração, como pode ser chamada, atrai continuamente coisas de natureza semelhante. Um grande detetive me disse certa vez que ele contava principalmente com a lei da atração para perseguir e capturar criminosos, bem como os acusados de transgredir a lei. Aprendi que aqueles que ambicionam ser funcionários públicos precisam estar preparados para fazer muitos sacrifícios e suportar ofensas e críticas sem perder a confiança nos seus semelhantes ou respeito por eles. É efetivamente raro encontrar uma pessoa empenhada em servir o público cujos motivos não sejam questionados pelas próprias pessoas a quem o trabalho dela mais beneficia. O maior servidor que o mundo já conheceu não apenas foi alvo da má vontade de muitas das pessoas da sua época, má vontade essa que muitos da era atual herdaram, como também perdeu a vida na barganha. Elas o pregaram em uma cruz, perfuraram o lado do seu corpo com uma espada e o torturaram perversamente cuspindo no seu rosto enquanto a sua vida lentamente se esvaía. Ele nos deu um imenso exemplo a ser seguido nas suas últimas palavras, que, segundo consta,
foram as seguintes: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Quando fico com raiva e sinto o sangue me subindo a cabeça por causa das injustiças que as pessoas me impingem, encontro conforto na coragem e na paciência com que o grande filósofo observou os que o atormentavam enquanto o fazia morrer lentamente sem que ele tivesse praticado nenhum delito, a não ser o de tentar ajudar os seus semelhantes a encontrar a felicidade. A minha experiência me ensinou que aqueles que acusam o mundo de não lhes dar a chance de ser bem-sucedidos na profissão que escolheram, em vez de apontar o dedo acusador contra si mesmos, raramente encontram o seu nome em alguma lista de pessoas notáveis. A chance de ser bem-sucedidos é algo que todos precisamos buscar e criar por nós mesmos. Na ausência de certo grau de combatividade, as pessoas não tendem a realizar muita coisa neste mundo ou adquirir alguma coisa que os outros cobiçam enormemente. Sem combatividade, elas podem facilmente herdar pobreza, sofrimento e fracasso. Mas se obtiverem o oposto dessas coisas, precisam estar preparadas para lutar pelos seus direitos. Mas notem bem que eu disse direitos. Os únicos direitos que temos são aqueles que criamos em troca do serviço prestado. E talvez não seja uma má ideia lembrar a nós mesmos que a natureza desses direitos corresponderá exatamente à natureza do serviço prestado. A minha experiência me ensinou que uma criança não pode ser oprimida com uma carga mais pesada, ou ser afligida por uma maldição pior do que aquela que acompanha o uso indiscriminado da riqueza. Uma análise atenta da história mostrará que quase todos os grandes servidores do público e da humanidade foram pessoas que nasceram na pobreza. O teste da grande riqueza, na minha opinião, um teste de verdade é dar a alguém uma riqueza ilimitada e ver o que essa pessoa faz com ela. A riqueza que leva embora o incentivo do envolvimento com um trabalho útil e construtivo é uma maldição para aqueles que a usam dessa maneira. A pessoa não precisa se precaver contra a pobreza e sim contra a riqueza e o poder resultante criado por ela, para bons ou maus propósitos. Considero ter sido uma grande sorte eu ter nascido na pobreza. Embora nos meus anos mais maduros eu tenha me associado estreitamente com pessoas ricas, dessa forma, tive uma demonstração bastante satisfatória do efeito dessas duas posições amplamente separadas. Eu sei que não precisarei me observar muito de perto enquanto me vir diante das necessidades costumeiras da vida, mas caso eu viesse a ficar muito rico, seria essencial que tomasse medidas para que isso não eliminasse o desejo que tenho de servir os meus semelhantes. A minha experiência me ensinou que uma pessoa normal pode realizar qualquer coisa possível com a ajuda da mente humana. A coisa mais notável que a mente pode fazer é imaginar. O suposto gênio é meramente uma pessoa que criou alguma coisa definida por meio da imaginação e depois transformou essa imagem em realidade por meio da ação. Aprendi tudo isso e um pouco mais, ao longo dos últimos 36 anos. Mas a coisa mais importante que aprendi é aquela antiquíssima verdade que os filósofos nos revelaram ao longo dos séculos, ou seja, que não encontramos a felicidade no que possuímos e sim no serviço proveitoso. Essa é uma verdade que só conseguimos valorizar quando a descobrimos por nós mesmos. Pode ser que haja muitas maneiras pelas quais eu poderia encontrar uma felicidade maior do que aquela que recebo em troca do trabalho que dedico à edição da minha revista. No entanto, com franqueza, ainda não as descobri e tampouco espero fazê-lo. A única coisa que me ocorre que poderia me conferir um grau maior de felicidade do que o que já tenho seria servir a um número maior de pessoas por meio dessa mensagem de alegria e entusiasmo. Nunca ouvi falar em Napoleão Hill. Creio que vivi o momento mais feliz da minha vida algumas semanas atrás enquanto fazia compras em uma loja em Dallas, no Texas. O rapaz que estava me atendendo era bastante sociável, comunicativo e inteligente. Ele me descreveu tudo o que estava acontecendo na loja, me concedendo uma espécie de visita aos bastidores, por assim dizer, e acabou por me contar que o seu gerente havia deixado os funcionários muito felizes naquele dia ao lhes prometer formar um clube de psicologia da regra de ouro e a assinatura de uma das minhas revistas, como cortesia da loja. Não, o vendedor não sabia quem eu era. É claro que fiquei interessado, e lhe perguntei quem era esse Napoleão e a respeito de quem ele estivera falando. Ele me olhou, perplexo, e retrucou:
Você está querendo dizer que nunca ouviu falar em Napoleão Hill? Confessei que o nome de fato me parecia bastante familiar, mas perguntei ao rapaz o que havia levado o gerente da loja a presentear cada funcionário com uma assinatura anual da minha revista. E ele respondeu o seguinte: porque uma única edição mensal da revista converteu um dos homens mais rabugentos da loja em um dos mais agradáveis. E o meu chefe disse que, se a revista conseguiu fazer isso, ele queria que todos a lêssemos. Não foi a adulação do meu lado egoísta que me deixou feliz quando apertei a mão do jovem e lhe disse quem eu era, e sim a alegria do meu lado emocional mais profundo que é sempre afetado em todo ser humano quando ele descobre que o seu trabalho está trazendo felicidade para outras pessoas. Esse é o tipo de felicidade que modifica a tendência humana usual para o egoísmo e ajuda no trabalho da evolução de separar, nos seres humanos, os instintos animais da intuição humana. Sempre argumentei que as pessoas deveriam desenvolver autoconfiança e que deveriam se autopromover nesse sentido. Vou demonstrar que pratico o que prego com relação a esse assunto, afirmando audaciosamente que, se eu tivesse um público do tamanho daquele do jornal semanal e Saturday Evening Post, o qual eu poderia atingir mensalmente por meio da minha revista Traço, conseguiria realizar mais nos próximos 5 anos ao influenciar as pessoas a se relacionarem baseadas na regra de ouro do que todos os outros jornais e revistas combinados conseguiram realizar nos últimos 10 anos. O número de dezembro próximo da revista Golden Rule assinala o fim do meu primeiro ano de publicação. E sei que os meus leitores não interpretarão as minhas palavras como uma fútil ostentação quando eu lhes disser que as sementes que plantamos nessas páginas ao longo desses 12 meses estão começando a germinar e se desenvolver por todos os Estados Unidos, Canadá e outros países. Alguns dos maiores filósofos, professores, pregadores e empresários da nossa época não apenas prometeram o seu sincero apoio moral, como também fizeram um esforço especial para conseguir assinaturas para nós a fim de ajudar a promover o espírito de boa vontade que estamos preconizando. Minha tendência de criticar detalhes é de causar surpresa que o seu humilde editor esteja feliz. Existem pessoas com muito mais riquezas materiais a exibir nos seus 36 anos de experiência do que eu. Mas não tenho medo de desafiar todas elas a mostrar uma abundância maior de felicidade do que aquela que desfruto em decorrência do meu trabalho. É claro que pode ser apenas uma circunstância insignificante, mas para mim é bastante importante que a maior e mais profunda felicidade que já experimentei tenha tido lugar depois que comecei a publicar essa revista. O homem colhe aquilo que semeia. Sim. É uma frase da Bíblia e é uma sólida filosofia que sempre funciona. E a minha experiência demonstrou convincentemente que isso é verdade. Há cerca de 15 anos, quando me ocorreu pela primeira vez possuir e editar uma revista, a minha ideia foi atacar tudo o que era nocivo e criticar severamente tudo o que me desagradava. Os deuses do destino devem ter interferido para impedir que eu fizesse isso naquela ocasião, porque tudo o que aprendi confirma plenamente a filosofia anteriormente mencionada. Como ficar muito feliz no período de festas? Permita-me sugerir um simples serviço que você pode prestar e que deveria lhe trazer, e provavelmente trará, uma grande felicidade e, ao mesmo tempo, fará outras pessoas felizes. No período de festas, compre alguns cartões de Natal e Ano Novo. Escreva algumas mensagens nesses cartões, de próprio punho, e depois as envie pelo correio, não para os seus amigos, mas para os seus inimigos. Remeta um cartão para todas as pessoas por quem você já teve antipatia e para todas aquelas que acredita já terem antipatizado com você. O texto que você escrever em cada cartão deverá ser adequado à pessoa para quem o está enviando. Não vai doer fazer isso, e poderá beneficiá-lo bastante. Uma coisa é certa. Essa ação o fará sentir que está sendo mais generoso, tolerante e compassivo nesse período de festas do que você jamais foi anteriormente. Hoje em dia, mais do que nunca, devemos fazer concessões. Temos motivos suficientes para modificar a nossa atitude para com os nossos semelhantes. Isso tornará o mundo um lugar melhor para viver. De qualquer maneira, você não está satisfeito consigo mesmo, e esse é um estado saudável.
Porque nenhuma pessoa normal jamais está plenamente satisfeita. É natural que você queira fazer algumas mudanças no seu ambiente e nos seus hábitos visando o futuro. Não seria possível que o melhor que você poderia fazer agora seria começar a cultivar, com uma firme determinação, a tolerância, a solidariedade, o perdão e um sentimento de justiça para com todos os seus semelhantes, tanto aqueles que o desagradam quanto aqueles de quem você gosta. Não seria uma excelente ideia começar a cultivar de imediato o hábito da autossuficiência, da alegria e da consideração pelos outros, sabendo, como você seguramente saberá se parar para pensar, que essas mesmas qualidades se refletirão naqueles com quem você entrar em contato e que elas, com o tempo, repercutirão em você em um grau muito maior. Livre-se do tio Patinhas. Todos já fomos um dia bitolados, egoístas e sovinas. Alimentamos a nossa mente com ódio, ceticismo e desconfiança. Desejamos mal aos nossos semelhantes e rimos quando eles estavam em dificuldades. Vamos esquecer agora esses erros que cometemos no passado e, apenas uma vez, mesmo que seja só para experimentar, transcender o nosso antigo eu e ser generosos e tolerantes. Você não pode encher o coração de amor e ódio ao mesmo tempo. Essas duas emoções humanas são companheiras incompatíveis. Uma ou outra em geral predomina. Posso perguntar qual delas você preferiria que dominasse o seu coração? Qual delas, você supõe, o serviria melhor e o elevaria ao ponto mais elevado de realização? Compre, sem discutir, os cartões de festas e faça a experiência que recomendei. Ela trará um raio de sol para a sua vida, entrará em contato com cada átomo do seu ser e fará com que isso irradie as qualidades que instigam o mundo a chamar uma pessoa de notável. A verdadeira grandeza se manifesta primeiro no nosso coração. O mundo só descobre essa grandeza depois que a pessoa descobre. O mundo poderá demorar bastante para perceber que você transcendeu a mesquinhez, o ciúme, o ódio e a inveja depois que você o descobrir, mas uma coisa é certa, o mundo só fará essa descoberta depois que você a fizer. Quando você começar a perceber, no fundo do coração, que uma grande alma habita o seu corpo, que você iniciou o processo de transformar o antigo eu no novo eu traço, não demorará muito para que os outros façam a mesma descoberta. Você pode dar o primeiro passo em direção à verdadeira grandeza enviando os cartões de festas que eu mencionei para todos aqueles por quem sentia antipatia e para todos que acredita que antipatizavam com você. Você terá que se esforçar para fazer isso. Terá que superar aquela detestável característica de obstinação. Mas você é capaz de fazê-lo e, acredite, valerá a pena. Não posso afirmar ao certo, mas acredito com veemência que esse experimento será muito importante para você, desde que você não seja uma dessas raras almas que superaram as qualidades negativas que se erguem entre a maioria de nós e a oportunidade de desfrutar a felicidade e o único verdadeiro sucesso que qualquer ser humano pode alcançar, a saber, a chance de tornar os outros felizes. A maior verdade que descobri em toda a minha experiência de vida que é compensador, tanto do ponto de vista monetário quanto do da serenidade mental. Aprender a perdoar e esquecer a ingratidão e o desrespeito dos outros. E é maravilhoso ser capaz de sentir e saber, no fundo do coração, que você transcendeu o atributo comum da raça humana de revidar e exigir a todo custo aquilo que lhe é devido em cada injustiça que você sofre. Você só pode saber como isso é maravilhoso se experimentar. Portanto, experimente agora. Para encerrar, vou deixá-lo com o seguinte pensamento: quem pode impedi-lo de se organizar completamente e ascender às alturas de qualquer empreendimento a que você se dedique? Quem tem poder suficiente para tolhê-lo? Se você tiver organizado as suas faculdades e conduzido seus esforços para um objetivo definido, de uma maneira organizada. Se você pertence à grande massa assalariada e precisa estar todos os dias da sua vida em um determinado lugar em uma hora específica, quem pode impedi-lo de organizar as suas faculdades de uma maneira que possibilite que você possa, pelo menos, tirar um dia de folga? Responda a essas perguntas. As respostas poderão retirá-lo do descampado da pobreza e conduzi-lo até a luz do sucesso e da abundância. Quem pode saber sem tentar?